Oi, queria falar hoje com vocês sobre reinícios e a dificuldade que a gente encontra de se dar conta. Muitas vezes, quando alguma coisa dentro da gente chama para um movimento diferente, para uma mudança, para a saída de um determinado lugar para um que a gente não sabe exatamente qual é, e mesmo assim, por conta de tudo que a gente aprendeu sobre correr risco, sobre se sentir estável, sobre se sentir seguro, sobre ser amado e sobre um monte de outras crenças que a gente, no final das contas, vai se empanturrando e cristalizando como sendo as únicas possíveis e imaginárias também de serem colocadas em prática, a gente vai se mantendo num determinado padrão de comportamento. E agora parece que, mesmo que a contragosto, a gente está tendo uma noção de que quando a gente não para, de alguma forma, existe uma força, né, uma força universal, uma força muito maior que nos para. Isso se dá muito quando a gente tem um determinado relacionamento que não ata nem desata, ou a gente está exatamente dentro de uma relação maior que não nos traz um sentimento de conforto emocional, mas mesmo assim a gente acha que qualquer coisa diferente do que a gente imagina como sendo seguro e do que a gente aprendeu como sendo seguro pode nos levar para um lugar muito pior do que aquele que a gente pensa estar. É interessante a gente perceber o quanto, mesmo que as coisas não estejam da maneira como a gente gostaria e considera como fazendo a gente feliz, a gente tende a permanecer nelas. É muito mais do que interessante, é um costume, é um hábito com aquilo que nos incomoda, porque de alguma maneira aquela dor que é conhecida parece ser mais possível de ser suportada do que uma dor desconhecida, do que algo que a gente ainda não sabe exatamente o quanto dói. É como se intuitivamente e de uma maneira muito inconsciente a gente buscasse aquele padrão de dor e de desconforto simplesmente porque é um padrão de dor e de desconforto que a gente já entendeu que dá conta. Então é mais ou menos assim. Esse tipo de ferida, esse tipo de topada, esse tipo de estabilidade no sofrimento é algo que eu conheço, que eu trago comigo, mesmo que de uma maneira inconsciente, que eu já trago, que eu fui ensinada. Então, que de alguma maneira eu aprendi, quer seja por uma orientação factual, didática, expressa, quer seja por perceber o ambiente à minha volta, que ok, que ninguém é muito feliz mesmo, que azar no jogo, sorte no amor, azar no amor, sorte no jogo, que não se pode ter tudo, que quem tudo quer, nada tem, que a vida ela é dotada mesmo de sofrimento, de perrengue, de falta de desconforto. Então, todas essas métricas inconscientes, todo esse andamento, todo esse flagelo emocional não é percebido como sendo um flagelo emocional, como uma métrica e um costume e um desacerto de comportamento. Porque só quando a gente percebe claramente que aquilo que a gente emocionalmente aprendeu não é e não pode ser absolutamente cristalizado e eterno, é que a gente pode fazer uma mudança muito profunda, a começar pela própria aceitação e reconhecimento de você estar num lugar de dor. Eu acho que você perceber que você está num lugar de dor, de desconforto,
É o primeiro passo para você começar a reagir a isso e a transformar essa dor, transformar esse lugar, transformar esse esforço de até então parecer bem e parecer acostumado com esse lugar para além dele. Não é fácil, evidentemente que não é fácil, é uma sensação de profundo desgaste emocional, na medida em que você, no fundo, sabe, a gente sempre sabe quando a gente está num lugar que não cabe, é como uma roupa apertada, onde a gente não se sente profundamente à vontade. No fundo, a gente sempre sabe, mas entre saber e reagir a isso, tem uma enorme distância, porque isso implica, primeiro, o reconhecimento. O reconhecimento de que esse lugar, esse relacionamento, e quando eu digo esse lugar, pode ser um relacionamento, um trabalho, um ambiente, um hábito. Esse lugar não nos cabe mais. Esse lugar não nos cabe no sentido de que ele não nos retrata mais. Essa escolha não se coaduna mais com aquilo que a gente quer pra gente mesmo. Então, na medida em que você reconheceu, o próximo passo é você elaborar, né? É você analisar, é você perceber dentro daquele momento atual, independentemente daquilo que você vê X, Y e Z fazerem, o que você pode fazer, né? Qual é a possibilidade, por mais sutil, por menor que ela seja, e por mais que você queira, inclusive, dizer que não tem possibilidade nenhuma, a gente sempre tem alguma possibilidade de fazer pequenos movimentos, porque é mais ou menos como uma dieta, como um emagrecimento. Quando você faz pequenos movimentos e de alguma maneira você obtém um resultado, te dá fôlego, ânimo e coragem para seguir adiante. Então, depois que você reconhece, que você elabora, aí você está pronto, talvez, para traçar algumas metas e ver quem pode ajudar, o que você pode fazer. Então, hoje em dia, quando, por exemplo, isso é um assunto profissional, você pode ter acesso a cursos online, a conteúdos, a uma profissionalização de uma outra maneira. Quando isso é um assunto emocional, do ponto de vista mesmo de uma relação afetiva, você pode recontactar pessoas que estavam distantes de você por alguma razão que você mesma desconhece, ou por várias razões que você conhece, você pode restabelecer elos, quer seja por algo do qual você se perdeu, quer seja por novas possibilidades. Então, entendo que a gente tem sempre um mestre interno, um professor, um orientador que pode nos ajudar a ir para além do hábito pelo sofrimento. Eu fico por aqui, tem muito material à sua disposição, eu agradeço profundamente a sua estada comigo em todas as redes. É muito importante e muito sério ter você comigo. Um beijo grande e até sempre. Namastê.